Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Colom e eu trouxe para vocês hoje mais um vídeo para a nossa série de 72 anjos. O anjo de hoje é o anjo de número 23, o anjo chamado de Melahel. O anjo Melahel, pessoal, é o anjo da categoria dos tronos. O dia mais indicado para conexão com as energias desse anjo é a segunda-feira, tá? A vela é a vela branca. Para quem quiser utilizar algum cristal, né, ou incenso, vocês podem estar utilizando a turquesa ou incenso de eucalipto, tá, pessoal? E o horário, as energias de maior força desse anjo, né, ou de maior aproximação desse anjo com a Terra, né, é das 7h20 até as 7h40 da manhã. E o anjo Melahel é um anjo que tem como elemento o elemento água e o planeta Júpiter. Agora tem um detalhe, pessoal, como eu sempre falo nos vídeos, vocês não precisam utilizar de todos esses aparatos, tá? A única coisa que vocês realmente necessitam é a mente de vocês, né? É a vontade, é a mente, é a concentração, é o foco ali nessa prática ritualística, tá? O objetivo aqui, com esses vídeos dos 72 anjos, é justamente ensinar vocês, né, auxiliar para que vocês consigam se conectar com essas energias angelicais da forma mais simples possível, tá, pessoal? Existem formas mais complexas, só que não é o caso no momento, tá? Então, para quem quer ter o primeiro contato com as energias angelicais, é interessante que vocês utilizem do menor número de itens possíveis, tá? Caso queira utilizar, vocês podem estar utilizando pelo menos a vela, né? E no caso do anjo Melahel, vocês podem estar utilizando a vela branca, mas também podem estar utilizando um cálice com água, tá? Um cálice transparente ou dourado, desde que não tenha sido utilizado para outros fins, tá, pessoal? E o que o anjo Melahel ele pode nos fornecer positivamente, né? Quais as energias que podem ser trabalhadas para que consigamos aí extrair, né, o melhor dessas energias para aplicar no nosso dia a dia, aplicar na nossa jornada, né, de vida. O anjo Melahel, pessoal, ele está muito relacionado com a cura, tá? A cura através dos meios naturais. Então, por exemplo, o anjo Melahel ele estará muito conectado com as ervas, tá, pessoal? Então, se você é um estudante sobre ervas, né, ervas medicinais, plantas medicinais, é interessante que vocês façam essa conexão com o Melahel, tá? Porque ele irá auxiliar muito nessas questões, tá? Que envolvem plantas medicinais e ervas medicinais, tá? Então, por exemplo, se você utiliza muito das ervas e das plantas para, para algum sistema de cura, algum tipo de cura, né, ou de melhoria, né, do corpo, né, ou até da mente, né, das emoções, vocês podem estar canalizando essas energias de Melahel sobre essas plantas, né, ou inclusive consagrando, tá, pessoal, essas plantas, essas ervas com as energias de Melahel para estar aplicando aí na necessidade do momento, tá? Só que não é só isso, tá, pessoal? O anjo Melahel, ele pode estar fornecendo para vocês insights, né, ou intuições sobre os poderes ocultos da Terra, tá, relacionado com a cura, por exemplo, né? A Terra ela também respira, ela se movimenta, a Terra ela também tem a vida, né? A Terra é um ser vivo e nisso ela contém segredos. Né? Então, quando você está em sintonia com o plano terrestre, né, com a Terra, com o Malkuth, que é o reino, né, você também consegue extrair esse poder de cura para dentro de si, ou em alguns casos até para alguma outra pessoa. É claro que eu sempre indico que em casos de saúde, pessoal, vocês procurem primeiro um profissional da área, tá? Um médico, né? Faça alguns exames, realize alguns exames, né? Então, após isso, se for realmente necessário, né, partir para essa questão das ervas, né, das plantas, vocês também podem estar utilizando isso como um complemento, tá, como um potencializador para um tratamento que já existe, né? E o anjo Melahel, pessoal, ele está muito ligado com essas questões, né, dos segredos de cura, né, da Terra, por exemplo. Então isso pode ser aplicado também na própria Terra quanto em nós mesmos, né?
O anjo Melahel, ele também nos protege contra os perigos, né? Contra os atos violentos, tá, pessoal? Então, se alguém está um tanto quanto receoso, né, sobre essa questão de violência ou está passando por uma questão assim um tanto quanto abusiva, vocês também podem estar pedindo para Melahel estar auxiliando nessas questões, tá? De proteção. Se vocês temem de alguma forma pelo seu físico, né, pelo seu mental, pelo seu espiritual, sentem que estão sendo atacados, né, principalmente espiritualmente, Melahel é uma opção para que vocês se cerquem dessas energias para a própria proteção, tá, pessoal? O, Se você sente que também está precisando ter um pouco mais de equilíbrio, né, com a própria vida, com a própria natureza, né? Ou sente que essa conexão com a natureza está desequilibrada, vocês também podem estar se dirigindo para um local onde exista bastante dessa natureza, né? Bastante natureza, um local com bastante árvores, né? Que tenha água também, que é muito importante, tá, pessoal? É claro, vocês irão tomar todos os cuidados necessários para isso. Vocês precisam, para quem sente que está desequilibrado, vocês precisam se conectar com as energias da natureza, né? E aí vocês podem também estar meditando ali com as energias de Melahel, né? Mentalizando o nome, mantralizando o nome, né? Melahel. E trazendo essa energia para vocês, né, em conjunto ali com a natureza, para estarem se reequilibrando, tá, pessoal? Isso é muito importante e isso potencializa, porque vocês já estão num ambiente propício para isso também. Ah, eu posso me conectar com ele em um jardim, por exemplo? Pode, porque existe natureza ali no jardim, né? Os pés descalços, né? Tomando cuidado, claro, com o ambiente em que você está, né? Se não existem animais, coisas peçonhentas, animais peçonhentos, insetos, né? Então tem que tomar cuidado com isso também, tá, pessoal? Não é assim, simplesmente enfiando as caras lá e tá tudo certo. Não, vocês têm que analisar o local também, que isso é importante, né? Porque, querendo ou não, nós estamos, de certa forma, né, invadindo, né, o espaço de alguns outros seres, né? Que, inclusive, alguns podem ser realmente bem perigosos para a nossa vida, tá, pessoal? Mas, tendo um pouco de cautela, vocês conseguem fazer as práticas tranquilamente, tá? Tomando alguns pequenos cuidados, tá? Isso é o básico para qualquer local, tá, pessoal? E o que mais que Melahel ele pode estar nos auxiliando, né? Vocês já se perguntaram quando alguma coisa acontece na sua vida, né? Acontece nas nossas vidas, em que a gente se pergunta por que isso aconteceu, né? Por que determinada coisa aconteceu, seja positivamente ou seja negativamente, né? Que acontece nas nossas vidas, né? Às vezes diariamente acontecem muitas coisas, né? Que nós não percebemos porque estamos na correria do dia a dia. Mas muitas vezes as pessoas se perguntam, eu também já me perguntei, né? No passado, por que algumas coisas aconteceram. E o anjo Melahel, pessoal, quando nós nos conectamos com essa energia, nós iremos perceber que nada, literalmente nada acontece por acaso. E aqui entra uma coisa muito importante para vocês, tá? Entendam isso, nada, literalmente nada acontece por acaso. Existe uma mecânica por trás de tudo. Existe uma mecânica, existe uma sequência de eventos que no final concretiza ali uma ação, né? Ou uma situação. E existe várias situações que ocorreram para que aquilo chegasse naquele ponto. Então nada, literalmente nada acontece por acaso. É nesse ponto que nós entendemos que tudo que nós fazemos diariamente determina o que vai acontecer depois, tá, pessoal? Então, entendam desde já que nada acontece por acaso. Quando nós nos conectamos com essa energia de Melahel, nós percebemos que as coisas que acontecem, ela tem um começo, um meio e um fim, tá? Elas tiveram, né, um começo, um meio e um fim. Então, quando você percebe isso, a sua vida ela muda bastante, tá, pessoal? A vida muda bastante por quê? Porque você começa a perceber que o plantio ele é diário, né? E a colheita é obrigatória. Então, e aqui entra uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Criem um diário, claro, desde que outras pessoas não tenham acesso, né, uma coisa sua ali, é uma coisa pessoal, né, uma coisa que tem que ser mais reservada, né, e
mantendo esse diário após alguns meses, vocês podem estar ali relendo algumas coisas, né? E vocês perceberão padrões. E aí vocês entenderão que nada acontece por acaso, literalmente, tá? Existe um padrão que se forma, por exemplo, há 6 meses atrás, no dia tal do mês tal, na lua, né, na fase da lua tal, vocês podem ter tomado uma pequena ação que gerou um resultado tal. E depois, meses depois, mais ou menos no mesmo dia da semana, na mesma lua, vocês também tomaram uma ação que culminou num resultado tal. Então vocês começam a identificar esses padrões e perceber que nada na vida acontece por acaso, tá? Mas isso eu estou falando da parte visível da coisa, em que vocês têm o controle ali de registrar, de anotar e depois de consultar isso para identificar esses padrões. Só que nem sempre será dessa forma. Na maioria das vezes, pessoal, e nem sempre, na verdade, na maioria das vezes vocês irão se deparar com situações em que vocês não entenderão. Vocês pensarão assim: nossa, mas caramba, realmente não entendo por que isso aconteceu, como que isso aconteceu. Só que é aí que entra o equilíbrio, tá, pessoal? É aí que entra o equilíbrio, porque quando vocês se equilibram, quando vocês escutam mais, observam mais e falam menos, questionam menos, vocês perceberão esses padrões, mesmo sem ter anotado, tá? Então, por exemplo, é que às vezes nós estamos na correria e não percebemos as coisas, né? Porque tem muita coisa tirando a nossa atenção. Mas quando você procura ali o seu centro, né? Você se firma ali, procura manter a calma, escutar e observar mais. Você começa a identificar esses padrões praticamente de forma natural, tá? Então, quando algo acontecer, vocês já... Eu não digo que vocês terão ali 100% da certeza do porquê que aquilo aconteceu, mas vocês terão ali pelo menos uns 70% a 80% do porquê aquilo chegou naquele ponto, tá? E isso é importante por quê? Porque isso pode evitar de vocês tomarem atitudes precipitadas, né? Ações precipitadas, ali, decisões precipitadas, porque vocês já estarão conseguindo identificar um padrão que iria acabar em uma determinada situação. Então vocês conseguem interceder, só que nem sempre vocês conseguirão também. E aí vocês entendem também que nada acontece por acaso. Em alguns casos vocês perceberão que nada foi por acaso depois, tá? É um tanto quanto esquisito explicar isso, pessoal, mas entendam isso, que nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê, tá? Nada é realmente aleatório, né? Existe toda uma mecânica por trás disso. O Anjo Melahel, pessoal, ele também auxilia muito para a obtenção daquilo que você almeja, daquilo que você deseja, né? Qual é a sua meta, qual é o seu objetivo. Ele também pode estar auxiliando aí energeticamente para que isso se concretize de forma positiva, tá? Obviamente você não vai pedir algo negativo para um anjo, né? Que não vai dar certo. Então, se as suas intenções são realmente boas, né? E você também cultiva boas relações, bons relacionamentos, você se conectando com essa energia, você também tem uma facilidade para atingir os seus objetivos, né? Porque as energias vão se casando e a coisa vai fluindo, tá, pessoal? O Anjo Melahel, ele também irá auxiliar muito com as questões de inspiração, principalmente se você trabalha com alguma coisa que desperte a criatividade, que precise de criatividade. Então o Anjo Melahel, ele é muito importante nessas questões também, tá? Para que vocês se sintam inspirados a criar algo novo, inspirados ali em um momento que você precisa ter uma criatividade ali diante de alguma obra, diante de um trabalho, um serviço, enfim. Se você precisa criar algo ali, precisa ser rápido, vocês podem estar mantralizando o nome de Melahel também, tá? Nós também podemos nos conectar, pessoal, com a energia de Melahel para essas questões das forças da natureza, tá? Do natural, de tudo aquilo que é relacionado com a natureza, né? Quais os segredos que envolvem essas forças, né? Isso é algo que, por exemplo, no xamanismo, né? Os indígenas, eles conhecem muito bem, pessoal. Eles conhecem muito bem isso. Então, o Anjo Melahel, ele pode estar auxiliando vocês também para que
para que, digamos assim, os segredos da terra, os segredos da natureza, tá? Ele se desvele para vocês, ou facilite dentro dos seus estudos relacionados com ervas, com plantas, né? com, é, com a própria terra em si. Então, o anjo Melahel, ele está muito conectado com essas questões, tá? Dos segredos da natureza, né? Das forças da natureza, que, como vocês sabem, aqui na Terra não existe uma força mais forte do que a força da natureza, né? Nada consegue superar essa força. Quando ela quer realmente, nada segura essa força, pessoal. Tá? Então é importante que nós consigamos entender um pouco, né, dessas forças, dessas energias, né, e como trabalhar com essas energias também ao nosso favor de forma positiva, né, de forma a agregar positivamente na nossa vida ou até mesmo na vida de outras pessoas, tá, pessoal? Então vocês podem reparar também que quando muitas pessoas, né, ou um local, uma cidade, alguma coisa, está passando por situações desgastantes demais, né, muito estresse, muita guerra, coisas desse tipo, aquela região ela pode se tornar árida, ela pode se tornar desértica, ela pode sofrer com muitas enchentes, ela pode sofrer com muitos terremotos também, né? Então, tudo tem a ver também com essa questão mental, tá, pessoal? Então, se o seu mental ele também é muito bombardeado com coisas negativas, em algum momento o seu ambiente também estará, tá? E aí você começa a se perguntar, mas por que isso está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? Você entendeu? Nada acontece por acaso. E isso serve para a própria Terra. A Terra é um ser vivo também, pessoal. Ela vai vibrar, ela vai se mover da forma com que ela está sendo tratada, da forma com que as pessoas também estão se tratando. Então ela vai refletir aquilo que nós estamos vibrando no momento, tá? Então comecem a observar essas coisas, comecem a observar as regiões mais complicadas do planeta, né, com desastres naturais, e o que está sendo vibrado, qual é a frequência das pessoas desse local, né? O que está realmente acontecendo com o mental das regiões próximas ou das pessoas do próprio local para que isso venha a se concretizar de uma forma negativa, tá? Então é uma dica que eu deixo para vocês também. Claro que não é uma regra, tá, pessoal? Exatamente dessa forma, mas já é um ponto de partida também para que vocês comecem a perceber a sutileza dos detalhes aí, tá, pessoal? Então, o anjo Melahel, ele é muito importante nessas questões, tá? Então, para quem trabalha, inclusive, com vendas de ervas, né? Trabalha com plantas, jardinagem, é interessante trabalhar com as energias de Melahel, justamente para quem trabalha com jardinagem, conseguir também exercer um trabalho muito mais harmonioso, né? Um trabalho que não seja apenas visualmente bonito, mas que também, quando você estiver nesse local, né, em que você desenvolveu aquele paisagismo, também passa essa energia positiva, passa essa energia gostosa de estar ali também, tá? Que realmente não é uma coisa apenas feita para os olhos, mas é uma coisa feita em que você consegue sentir a beleza e não apenas vê-la, tá, pessoal? Tem uma diferença bem grande de ver a beleza e de sentir a beleza, tá? Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boa sorte e luz na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.